Ô, Glória! Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabiam que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabiam que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabiam que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabiam que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus, aleluia! Amados, família querida, povo de Deus espalhados por esse mundo afora, amados da minha alma e mais do que tudo, amados de Deus, graça e paz sejam multiplicados sobre todos vocês, sobre todos nós, que a paz que transcende todo e qualquer entendimento possa alcançar as nossas mentes e os nossos corações. Nesse dia de segunda-feira, quente demais, também aqui em São Paulo, onde nós estamos em Campinas. Amados, hoje é um dia muito quente, mas isso aquece o nosso coração,
porque nós estamos aqui ligados com Deus, ligados com você, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pela Rádio Elohim. Aleluias! É a paz do nosso Senhor, é ela que verdadeiramente guarda as nossas mentes e os nossos corações. E eu já queria dizer para você, sente-se aqui nessa mesa, essa mesa que foi preparada pelo Senhor, para que nós possamos hoje conhecer um bocadinho mais daquilo que esse Deus tem para nós. Porque quanto mais a gente o busca, mais ele tem para nos oferecer. Deus é bom, amados. A bondade dele é tão grande que ele se importa conosco, que ele nos ama, que ele nos quer do jeito que nós somos. Esse é o nosso Deus, aquele que nós amamos, amados. Quando a gente fala de paz, não é que a gente entenda que com paz a gente nunca vai enfrentar desafios, problemas, não. Não é nada disso, mas é que com paz nos corações, a paz que vem de Deus, nós enfrentamos tudo que chega para nós com muito mais tranquilidade. Sim, porque Deus está conosco, a misericórdia dele tem nos alcançado. Amém, amados? E eu quero cumprimentar todos os nossos amados que estão conosco aqui pelo Facebook. Glórias a Deus, é tanta gente, inclusive o Simon com toda a sua família. Ô Simon, que coisa boa que você está aqui conosco. É Paraná, não é, Simon? Eu acho que é Paraná, é verdade. Eu fico confundindo acho que é Santa Catarina, assim, que você fica. Porto Alegre, é verdade. Amém, Maria das Graças, obrigada, Ângela, Elisete, Simon, Edésio, meu neto que também está nos acompanhando aqui, a Rádio Elohim que está conosco, glórias a Deus, aleluia, que coisa boa, eu sei que muita gente ainda vai estar aqui conosco, mesmo que não seja neste momento agora, mas depois esse programa vai lá para o nosso canal do YouTube, tá, amados? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá. Eidermei é o nosso YouTube. Nos acompanhe também pelo Instagram, Eider Cantora. É isso aí. Nós estamos ligadinhos com você, mas antes de estar com você, nós estamos ligados com Deus. E nós vamos hoje ministrar uma palavra que eu tenho certeza, amados, saiu do coração de Deus para o seu coração. E sem mais demoras, eu quero já começar a ministração dessa tarde de segunda-feira. Meus irmãos, tem passagens bíblicas que são clássicas, que a gente fala com qualquer pessoa e ela diz assim, eu já conheço. Não é verdade? Você quer saber um exemplo? Fala da abertura do Mar Vermelho. Todo mundo conhece. Fala também do Sermão da Montanha. Todo mundo sabe e diz assim, eu conheço. Fala da cura da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece. Mas todas elas são ministrações, são palavras da Bíblia maravilhosas, que essas palavras nos fazem crescer no conhecimento de Deus e também na confiança que nós temos nele. Porque quanto mais a gente adentra essa palavra, mais e mais nos aproximamos de Deus e o seu amor vai crescendo dentro de nós. Se eu lhe perguntar, você conhece a história de Zaqueu? Você vai dizer, é lógico que eu conheço. Tanto é, amados, que tem até uma música que fala assim, como Zaqueu, eu quero subir. Lembram-se dela? Pois é, mas hoje Deus nos deu uma ministração, assim, que eu considero, sabe, saindo do trono de Deus.
E eu quero ministrar essa palavra do jeito que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar com você sobre ela. E essa palavra está lá no livro de Lucas, que eu quero ler para você rapidinho aqui, para você simplesmente lembrar-se um pouco mais daquilo que ela diz. Está lá em Lucas 19, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus entrava em Jericó. Atravessava ele, Jesus, a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali Jesus haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Meus irmãos, não é uma história bonita? É uma história linda, amados. Vejam bem, quando a gente... Eu sou avó, e eu conto essa história para o meu neto. Inclusive, ontem, no horário do almoço, nós falamos sobre essa história. Que ele perguntou qual seria o tema da ministração de hoje. Eu disse que era sobre Zaqueu. Amados, a história que o texto diz que Zaqueu era um publicano, chefe dos fiscais. Publicano é um cobrador de impostos e muito rico. Só que Zaqueu, pelo fato dele ser o chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, e porque ele não tinha um caráter assim que agradasse o povo, porque ele, como cobrador de impostos, ele também era desonesto. E além disso, ele era também um homem que era judeu e estava a serviço do povo romano. Ele estava a serviço. E isso, para o povo judeu, era uma traição. Era uma traição. Ele cobrava impostos do seu próprio povo e impostos exorbitantes. Só que Zaqueu era um homem rico. Ele não se importava com aquilo. Ele vivia a vida dele. Ele fazia o que ele achava que era correto. Mas Zaqueu era um homem de pequena estatura, era baixinho. E então ele soube que Jesus passaria ali por Jericó. E ele ouviu tanto falar de Jesus que ele disse: eu quero ver esse homem. Pelo menos ver. E ele foi então, correu na frente das pessoas. E ele encontrou uma árvore que deu nome à Bíblia, que dá o nome de sicômoro. Ele subiu nessa árvore. Amados, vocês já pensaram? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Era como se fosse um secretário da fazenda que nós temos hoje nos nossos estados. Vocês já imaginaram um homem com uma posição dessa, uma autoridade fiscal, subir numa árvore para ver alguém passar? Ele foi muito criticado, com certeza. Mas ele não se importou. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Amados, visualize na sua mente esse quadro. Zaqueu pequeno, a multidão vindo lá, Jesus no meio daquela multidão, e aquele homem ansioso subiu numa árvore e ficou lá entre os galhos, olhando Jesus que ia passar. Ele só queria ver. Ele jamais poderia imaginar o que lhe aconteceria logo em seguida.
Jesus é tão maravilhoso, queridos, que Ele está vendo você aí, está me vendo aqui também. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe qual que é o anseio do nosso coração. E Ele sabia qual era o anseio do coração de Zaqueu. E aí vem a multidão, Jesus no meio dela, e as pessoas querendo agarrar Jesus, e ele lá envolto naquela multidão, e vinha. Quando ele se aproximou do lugar daquela árvore, ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu. Amados, imaginem um homem triste, um homem odiado, apesar de rico, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém, ele só tinha a posição de fiscal. Ele era chefe, era obedecido, mas ele não era amado. A voz de Jesus, ali embaixo daquela árvore, chamando Zaqueu. Amados, foi como gotas de água num coração sedento de água, e sem saber como conseguir. Foi dessa forma que Zaqueu ouviu o seu nome ser chamado por esse Jesus que ele apenas queria ver. Só ver. Nunca ninguém tinha pronunciado esse nome com tanto amor e carinho. E ele não apenas chamou, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amados, aquele homem isolado, triste, excluído, só tinha inimigos ao seu redor, criticado pelas pessoas. Ele recebeu esse bálsamo na sua vida. Esse bálsamo. Amados, nós vemos Deus se manifestar algumas vezes, chamando pessoas pelo nome. Deus lá falou com Moisés através da sarça ardente. Deus chamou Samuel quando Samuel dormia. E Deus chamou Saulo quando ele perseguia os cristãos. E agora, Jesus chama Zaqueu pelo seu próprio nome. Quantos outros tiveram o toque de Jesus, mas não ouviram chamar o seu nome? Nós vimos aquela mulher do fluxo de sangue que ela própria tocou nas vestes de Jesus. Ela procurou. Ela procurou. Mas nesse texto Jesus chamou. Chamou. E quero dizer que não apenas naquela época, meus irmãos, mas ainda hoje, todas as pessoas que buscam a Jesus, elas recebem, elas têm esse encontro com Ele, quando a pessoa tem fé no seu coração. Quando ela tem fé, ela tem um encontro com esse Deus. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Por que Jesus chamou Zaqueu pelo nome? Porque ele já conhecia Zaqueu. Como ele conhece você e conhece a mim. Ele nos chamou pelo nome antes que nós fôssemos. Ele nos chamou pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe dos nossos anseios.
Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe. Ele sabe os nossos desejos e Ele quer se relacionar conosco. Ele nos chama muitas vezes, nós é que não ouvimos. Mas Ele está o tempo inteiro a nos chamar pelo nome. Zaqueu, para todos os efeitos, era um homem excluído, que ninguém dava para ele chance de chamá-lo para nada. Ele era um traidor do seu povo, amados. Zaqueu não apenas cobrava impostos exorbitantes, ele também tirava, além daquilo que era legal, ele tirava um pouco mais para ele. E pelo fato dele ser judeu, ele conhecia tudo, todas as pessoas, o que aquelas pessoas possuíam. E todos aqueles impostos cobrados era de acordo com aquilo que as pessoas tinham. Ninguém podia enganá-lo. Ninguém. Ele tirava para ele. Por isso ele era mais rico. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era uma pessoa benquista. Ele não era uma pessoa que era convidado para nada. Mas Jesus se compadece desse homem e diz para ele: eu quero ir para a tua casa. Irmãos, amigos, Jesus, ele não esperou ser chamado. Jesus foi além. Ele se convidou. A gente só se convida para ir na casa de alguém quando esse alguém é muito íntimo nosso. Só que Jesus não esperou Zaqueu chamá-lo, não chamá-lo pela voz, porque o coração de Zaqueu já chamava por Jesus. Jesus viu o coração daquele homem. Viu o coração daquele homem. Só que as pessoas, aquela multidão, quando escutou isso, que é isso? Que Jesus é esse? Vai aonde? Se hospedar na casa de um pecador? De um pecador odiado? Ele não pode fazer isso. Ele está nos traindo. Ele está nos traindo. Naquele tempo existiam aquelas castas separadas. Sabe, amados? Jesus não podia ir na casa do pecador para a cabeça deles. Eles diziam, nós somos dignos, era o pensamento deles. Zaqueu não é. Zaqueu é ladrão. Havia uma barreira entre eles, tanto física como social, e religiosa também. De todas as formas tinha separação entre aquele homem e aquela multidão. Sabe? Só que Jesus viu que esse povo se achava santo. Esse povo se achava santo. Eles achavam que só eles podiam entrar no reino de Deus. Eles deram o veredito. Eles julgavam. Eles julgavam. E ainda hoje, amados, Mateus 23, 13 diz assim, olha o que diz Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão querendo entrar. Como é que Deus chama as pessoas que julgam os outros? Hipócritas. Eles não entram no reino de Deus e nem deixam que outras pessoas interessadas possam acessá-lo. Hoje ainda, amados, nós estabelecemos barreiras entre nós. Se nós estamos na igreja, achamos que quem está fora dela não é digno. Não é digno. Nós somos santos. Os de lá, não.
Se acontece uma coisa boa para eles e não acontece para nós, a gente geralmente acaba falando, por que para ele? Ele não merece. Nós chamamos ímpios, que não são dignos da misericórdia de Deus. Amados, mas nós precisamos refletir sobre essa religiosidade que existe no povo que se chama povo de Deus. Às vezes, com nossas atitudes de santos intocáveis, nós excluímos as pessoas que são tão dignas como todas as outras, merecedoras. Foi para elas, para nós, todos nós. Porque nós não somos diferentes de ninguém. Nós encontramos o caminho que é Jesus. E precisamos mostrar esse caminho para as pessoas. Não é separando. Não é, amados, discriminando. Não é. Precisamos entender e aceitar que aquilo que Jesus fez com Zaqueu é o que nós precisamos fazer com todos. Abraçar, aproximar, buscar e conduzir para o caminho. A Bíblia diz que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Leve para o caminho. Sabe, Zaqueu, Jesus se aproximou de Zaqueu. Para isso acontecer, ele saiu do meio da multidão e foi lá onde ele estava. Ele estabeleceu ali, amados, naquela hora que ele disse Zaqueu, ele estabeleceu uma comunicação com esse homem, de intimidade. Não apenas o chamou, mas ele disse, desce, que eu vou para a tua casa contigo hoje. Ele quebrou paradigmas ali, meus irmãos. Jesus não é aquela pessoa óbvia que a gente já sabe o que vai acontecer. Não. Jesus, ninguém entende. Não se entende, amados. Ele é imprevisível. Ele é Deus. Não se mede Jesus por nada. Não existe uma linha de medir a piedade, a misericórdia, a bondade dele. Não existe. Vocês se lembram na parábola da ovelha perdida, que tinha 100 no aprisco, uma fugiu e ficaram 99. O que aquele pastor fez? Deixou as 99 e foi atrás de uma que estava perdida, fora do aprisco. Ele foi lá, encontrou-a gemendo, tremendo, molhada, triste, abatida, mas ele deixou 99 para ir atrás de uma só. E depois que ele encontrou, ele colocou-a nos seus ombros, chamou todos os seus amigos e fez uma festa de alegria, porque encontrou aquela ovelha perdida. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o nosso Deus. Há mais alegria no céu, amados, por um pecador que se arrepende. Há mais alegrias no céu. Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, quem é saudável e quem é doente? Quem é? Todos nós pecamos, diz a Bíblia, e destituídos estamos da glória de Deus. Se alguém diz que não peca, mente. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Tanta multidão que acompanhava Jesus, como Zaqueu, todos eram pecadores. Mas Zaqueu, queridos, quando teve a iniciativa de ir atrás de Jesus, ele mostrou no seu coração que ele era um homem que estava predisposto a se arrepender.
Com certeza ele não estava satisfeito com a posição que ele ocupava. Então Jesus deixou a multidão, quer dizer, 99, e foi atrás de um que estava perdido. Igualzinho na parábola da ovelha perdida. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, houve um escândalo. O escândalo estava formado. Jesus, o santo, na casa de um pecador? Que é isso? Pois é. E a gente muitas vezes faz o contrário do que fez Jesus, amados. A gente corre da casa das pessoas que a gente acha que não são como nós. A gente foge. A gente se afasta. Não é verdade? A gente aponta, a gente acusa e não se aproxima das pessoas que nós achamos que são erradas, porque nós somos santos. A gente aponta rápido o defeito dos outros nas nossas conversas. Muito fácil. Dizemos muitas vezes: fulano não merece perdão. Quem somos nós para negar perdão para alguém? Porque aquele que nada devia já pagou por todos os nossos pecados lá na cruz. Poucos de nós chamamos essas pessoas para falar de Jesus, para dizer para elas que Jesus as ama, que elas podem ter Jesus como seu amigo também. Jesus conversa conosco na nossa intimidade, amados. Ele não nos expõe. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu. Levou Zaqueu para onde? Para o único lugar que ele podia entrar, que era a sua própria casa. Na intimidade do seu lar. Foi para lá que Jesus levou Zaqueu, para ter um relacionamento aberto com ele. Sabe? E Jesus, amados, faz conosco do mesmo jeito. Faz conosco assim. Nós merecemos alguma coisa dele? Não, não, não e não. Mas mesmo assim ele se aproxima de nós. Ele se aproxima, não é, amados? Com a sua graça. Com sua graça. Infinita graça de Jesus. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com Zaqueu. E tem sido assim conosco também. Logo que Zaqueu chegou na casa dele com Jesus, que Jesus começou com certeza a conversar. E foi falando, e foi falando, e foi se tornando conhecido. Zaqueu foi vendo quem era esse Jesus tão falado. E o coração dele foi se aquecendo. E Jesus foi trabalhando naquele coração. E aquele coração foi derretendo, derretendo de amor. Porque tinha o amor do lado dele. O amor do lado dele. Sabe, amados? Jesus primeiro ofereceu-se para ter comunhão com Zaqueu, ir à sua casa e ser seu hóspede. E desse jeito ele mostrou: Zaqueu, entre nós não há nenhuma barreira. Entre nós não existe separação. Eu sou Jesus, que te ama e que te quer. Só depois que Zaqueu conheceu Jesus, ele disse assim: Senhor, tudo que eu tirei das pessoas, eu quero restituir quadruplicado. Amados, isso é lindo. Isso é lindo da gente ouvir. Esse programa, meu irmão, pode ser para a sua vida, agora, a árvore que Zaqueu usou para subir
para ver Jesus. Esse programa agora. Você quer ver Jesus? Ele está aqui. Ele está te vendo. Você escondido no meio dos galhos, olhando para ele. E ele está parando embaixo dessa árvore e te dizendo: vem, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero cear com você. Eu quero te conhecer na intimidade e quero que tu me conheças também. Eu quero te cuidar. Eu quero te salvar. Amado, Jesus está aí do seu lado. Sinta isso. Revele-se para Ele. Conta tuas dores, teus pecados, escondidos muitas vezes, tão guardados para ninguém descobrir. Tão guardados. Teve uma hora que Zaqueu se levantou. Olha o verso 8, diz assim, olha. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tá vendo, queridos? Geralmente, quando a gente está numa reunião, que a gente está sentado e é dada a nós, ou às vezes nem é dada a oportunidade de falar, mas que você quer dizer alguma coisa importante, o que que a gente faz? A gente se levanta e fala. Foi isso que Zaqueu fez. Com certeza ele estava sentado ao lado de Jesus. Mas ele queria dizer para Jesus uma coisa importante para ele. Ele se levantou e disse: Jesus, mestre, Senhor. E ele fez a declaração mais linda. E nessa declaração, Jesus viu que aquele homem estava, sim, arrependido dos seus pecados e que tinha chegado à salvação, o reino de Deus na vida dele. Amém, amados? A Bíblia diz lá em Tiago 1, 22, que eu quero ler rapidinho para vocês, em Tiago 1, 22, diz assim, olha: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente tem que praticar a palavra. O que é praticar a palavra, amados? É fazer o que Zaqueu fez. Ele ouviu de Jesus. Só que ele não apenas ouviu, ele de imediato ele reagiu. E fez aquilo que devia fazer. Aquela riqueza não era dele. Ele tinha tirado das pessoas. Então ele achou por bem. Se ele estava tendo encontro com Jesus, o que não era dele, ele tinha que devolver. Geralmente, amados, quando nós nos olhamos no espelho, que a gente sai de perto dele, a gente não esquece da imagem da gente lá. Nós não podemos fazer assim com Jesus. Olhar Jesus, sair de perto dele e se esquecer dele. Não pode. Não pode. Nós precisamos lembrar que nós somos a imagem e a semelhança desse Deus. Precisamos olhar quem é o homem que Deus quer ver em nós. Praticantes da palavra, semelhantes a Ele. É preciso levantar-se, amados. E lá no final do verso 25, diz assim, olha. No final ele diz: nós precisamos ser operantes, praticantes
E a pessoa que faz isso será abençoado naquilo que realizar. Então, se nós fizermos assim, qual que é a promessa? Sermos abençoados. Sermos abençoados naquilo que nós fizermos. Se praticarmos a palavra de Deus, amados, aquilo que nós fazemos se tornará agradável ao coração de Deus. Agradável ao coração de Deus. Nosso papel, queridos, com essa atitude que Zaqueu teve, por isso é que lá no tema dessa palavra de hoje diz assim: Zaqueu encontrou-se com Jesus e foi transformado. Inspire-se nele. Por quê? Porque quando Zaqueu teve um encontro com Deus, que dentro dele houve transformação, que ele recebeu a salvação de Jesus, o que aconteceu? Em seguida veio a resposta da salvação. Ele veio transformando o que estava em volta dele. Ele veio transformando, restaurando o que estava em volta dele. Ele disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. Ele tomou atitude com isso, amados. Não apenas porque ele já tinha se reconciliado com Deus, mas ele queria se reconciliar com a sociedade. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E a partir daquele momento, com certeza, aqueles seus colegas que viam que ele roubava e que também o roubavam junto, não mais fariam isso. Porque o chefe deles daria exemplo. Ele disse que não roubaria mais. Não roubaria mais. Então houve uma restauração, amados. Uma restauração. A nossa restauração deve servir de testemunho para as pessoas, para mudar o que está à nossa volta. Quando a gente se liberta, o nosso ambiente também acontece isso. A nossa família, o nosso trabalho, tudo à nossa volta, porque nós somos diferentes. E quando nós somos diferentes, nós fazemos diferença no meio das pessoas. Foi a presença de Jesus, na verdade, na vida de Zaqueu, que provocou toda essa diferença. Portanto, meus queridos, assim deve ser também em nós. Jesus provoca encontro, mas ele quer também ver o seu coração. Ele quer conhecer a sua ansiedade de ter também comunhão e intimidade com ele. Amém? Pois é. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, meu Pai, porque a tua palavra foi ministrada, porque como Zaqueu, nós também tivemos um encontro contigo. E eu sei, Senhor, que muitos que estão a nos ouvir agora, o teu Espírito Santo foi lá no coração e fez um rebuliço. E foi mudando, Senhor amado, porque onde a tua palavra chega, Senhor, há mudança, há transformação, há restauração. Por isso, meu Pai, eu te suplico em nome de Jesus, completa a tua obra no coração de cada um que está conosco nesse momento, tanto pelo Facebook como pela Rádio Elohim. Oh Deus, eu sei que muitos estão se questionando, será que Jesus me aceita? Ele aceita sim. Jesus quer, foi para isso que ele veio, foi para nos alcançar, foi para nos perdoar, foi para viver conosco e nós vivermos com ele. Portanto, Pai,
Escuta o anseio de cada coração. Responde, Pai. Quantos clamores estão agora aí dentro de cada um. Responde, Jesus. Abraça, cuida. Todas são tuas ovelhas. Todas são tuas ovelhas. Eu sou, eles são. Nós somos ovelhas do teu pasto. Tu és o nosso pastor. E nós queremos ouvir a tua voz e te seguir, Pai, por onde o Senhor nos mandar. É a oração que nós te fazemos nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Não tivemos mais oportunidade aqui de ver mais ninguém, mas eu sei que tanta gente entrou aqui e não está querendo descer, mas eu quero puxar aqui de qualquer jeito. Cadê o povo de Deus? Não dá para ver não, mas eu quero, sabe, agradecer sua companhia de coração. Eu quero ministrar que a graça e o amor de Deus seja sempre com sua vida, com sua família, com sua casa. Que o seu coração possa buscar esse Deus e recebê-lo com todo o amor que Ele tem para lhe entregar. Que a bondade de Deus te alcance e que você seja sempre protegido por Ele. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor. E eu já quero me despedir de você. Mas eu não posso também deixar de colocar a nossa música. Deixa eu ver se ela vai pegar ali. Eu acho que não vai de novo. Não vai de novo. Eita! É uma bênção, mas eu quero abençoar você. Obrigada, muito obrigada. E até segunda-feira, que o Senhor assim nos permitir. Beijo no seu coração. Paz do Senhor, meu irmão, meu amigo. Fique com Deus.